Bem-vindos a mais um programa de destaque, um programa veiculado pelo Canal Universitário de Fortaleza, o canal 14 da Multiplay, e produzido pela FGF TV. O destaque recebe o advogado Hamilton Sobreira. Tudo bem, Hamilton? Tudo bem, Tiara. O Hamilton, ele possui graduação em Direito pela Universidade de Fortaleza e especialização em Direito Processual Penal. Atualmente é professor da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza e advogado com escritório próprio. E tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Tributário e Penal Tributário, atuando desde 2000. Hamilton, tudo bem? Tudo bem, Tiara. É um prazer estar aqui com você e com os telespectadores aqui da Faculdade da Grande Fortaleza, dessa TV Universitária. É uma satisfação enorme. Obrigada por aceitar o nosso convite. Nada, eu que agradeço. E buscando um pouquinho sobre a sua história, eu acessei o currículo Lattes, para quem não conhece, é o currículo que tem as nossas informações acadêmicas. Isso. E uma coisa que me chamou a atenção é que você colocou que a sua formação é em Direito e o Direito está todo em caixa alta. Então eu falei assim, não, para ele é muito especial ser formado em Direito. Então, para a gente começar, eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória, de como você decidiu se formar e cursar Direito. Claro. O sistema que é feito para a gente hoje, quando a gente escolhe na faculdade, é um sistema um pouco cruel, porque te pega muito cru ainda, né? Te pega com 17 anos, você tem que fazer uma escolha praticamente da sua vida. Óbvio que nada é definitivo, a gente tem a oportunidade de mudar sempre que possível. Mas, assim, o direito está presente na minha vida, porque meus pais foram advogados, meu avô também é da área jurídica, e isso se apresentou para mim como uma forma muito clara no começo. E uma dica, se eu puder começar já o programa dando uma dica para quem está fazendo direito agora, defina o que você quer. Não pelos outros, mas por você. Você quer concurso? Se prepare para isso. Você quer advogar? Se prepare para isso. Porque o mercado está aí, o mercado não é fácil para ninguém, mas para quando você gosta da sua profissão, a coisa deixa de ser um trabalho e passa a ser um prazer. É um prazer que vai além das 8 horas normais, né? Você leva para a vida. E isso começa a ficar uma forma tranquila de se viver assim. E dentro da área de Direito, você escolheu atuar em Direito Tributário. Durante a sua graduação, o que te chamou a atenção nessa área e por que se especializar nessa área? É engraçado porque às vezes a vida te leva por um caminho que não obrigatoriamente era o que você pensou no primeiro momento. Na faculdade você vê Direito Tributário, pelo menos à época, se via passando, é muito, muito rápido, não dá para se ter uma noção do que é isso. Enfim, é um processo de aprendizado, você vai se construindo como advogado no dia a dia da advocacia. E a sorte que eu tive, ou a vida se apresentou assim, com pouco tempo depois de formado, coisa de 20 dias, eu fui chamado para atuar no escritório de Direito Tributário. E isso eu tinha muito, muito medo, porque tributário, quando você chega na faculdade, se alguém te pergunta qual é a cadeira que você acha que vai ter problema, é tributário. Porque você liga geralmente direito tributário a uma questão matemática, ou um direito super complicado, que é difícil, depois a gente pode ver a razão do porquê se apresenta assim. E já comecei logo no primeiro trabalho com o escritório de Direito Tributário. E aí sim, eu comecei a atuar, tive que amadurecer, como a gente chama aqui no Ceará, amadurecer no carbureto. Tive que aprender já em campo, né? Tive que aprender a voar sendo jogado de um abismo. Mas graças à ajuda de vários colegas, né? de batalha, né? De luta, que isso foi se apresentando. Ou seja, eu comecei o contrário. Eu aprendi primeiro a ir para a guerra, para depois aprender a técnica. Né? E o que te mais chamou a atenção nessa área? Se não é essa área que eu quero seguir, é por esse caminho que eu vou. Nossa, o desafio. Não tenha dúvida, todo santo dia eu acordo, é um direito novo. Eu acho que a gente nunca vai aprender completamente direito tributário, porque todo dia surgem novas normas, novas regras. E penso eu até que o fisco como todo, o fisco federal, estadual, municipal, cria dificuldade justamente para conseguir o que ele pretende, que é arrecadar. E o contribuinte nem sempre tem toda aquela assessoria que consegue te dar uma melhor saída, um planejamento tributário. Então, eu gosto muito do trabalho intelectual, desse trabalho de pensar em saída, aquele jogo de gato e rato, o bom jogo, o jogo intelectual, o jogo da técnica, né, que te dar a melhor saída jurídica justa para o teu cliente, principalmente para o caso que se apresenta. E principalmente numa época dessa, de crise, ou suposta crise, em que, notadamente, os empresários ficam mais arrojados,
Porque já que você não pode aumentar seu capital, não pode aumentar seu lucro, você tem que diminuir as suas despesas. E uma despesa fixa que você tem é tributo. E você pagar um tributo indevido, nada mais injusto do que isso. Durante a pesquisa, pesquisando sobre você, sobre a área que você atua, e aí eu vi direito tributário, assim, deixa eu entender um pouquinho sobre direito tributário e fui ler mais sobre o que se tratava, né? Perfeito. E aí a gente vê essa questão de impostos, cobranças, taxas, e para nós leigos, o que parece é que a gente paga, às vezes, algumas taxas que nós consideramos abusivas, né, para o governo. Mas você poderia explicar para a gente, que não entende muito, como é que funciona essa cobrança, como é que isso é repassado, por que a gente paga determinadas taxas? Perfeito. A gente tem que entender, de uma forma geral, que vamos falar de gênero tributo, onde espécies há impostos, contribuição em melhoria, taxas, enfim, empréstimo compulsório. Fala de tributo como uma forma geral. O tributo, ele é uma das fontes de receita do Estado que eu digo, seja a União Federal, o Estado propriamente dito, ou os municípios. É uma das fontes de receita e hoje uma das principais fontes de receita. Não há uma liberalidade minha se eu vou pagar ou não determinado tributo. Se eu incido naquela situação em que a lei, e só a lei pode determinar tributo, não é isso? Diante do princípio da legalidade, depois que a lei determinou uma situação de fato e que eu me enquadre, eu vou ter que pagar. Não se trata, assim, os alunos de direito vão entender muito bem, não se trata de uma possibilidade minha, é uma norma cogente, ela te obriga. Se você caiu naquela situação, você vai ter que pagar independente da tua capacidade civil. Eu sou menor de 10 anos, por exemplo, e eu oferi renda, eu vou ter que pagar imposto de renda? Vai. Não estou dizendo que você vai ser o responsável por recolher ou não, mas vai ter que pagar. Então, assim, a gente não tem opção. A gente não tem opção se você se enquadra naquela situação. É justo se pagar? Sim. Como é que o Estado pode se manter se cada um de nós também não contribui um pouco? Mas o Estado precisa legitimar esse tributo. Como? Com retorno. Eu preciso ter um retorno. Eu estou pagando esse tributo para quê? Por exemplo, um imposto é um tributo que é desvinculado. Não obrigatoriamente ele está vinculado a uma atividade estatal específica. Mas se eu pago, ele vai pegar uma parte desse dinheiro do imposto e pode aplicar na saúde, na segurança, na educação. O problema hoje é que nós, contribuintes, não vemos esse retorno real. Além de eu pagar um imposto ou um tributo qualquer para isso, eu não tenho esse retorno. Eu vou ter que pagar uma escola privada, eu vou ter que pagar uma segurança privada, hoje eu vou ter que pagar um plano de saúde. Enfim, a gente precisa legitimar toda essa situação, todo esse gasto com um real retorno. Eu ia entrar um pouquinho nessa área, mas eu pensei, será que pergunto ou não pergunto? Mas já que você tocou no assunto, de fato, o que nos é cobrado nos é repassado? Pois é, assim, quando a gente paga um determinado tributo, a gente não paga exatamente pela contraprestação de um serviço. Eu vou pagar R$100, é o valor do serviço de saúde, eu vou pagar R$1.000, é o valor da educação. Não é essa vinculação. Não é essa vinculação. Hoje, para você ter ideia, mais ou menos há pesquisas que demonstram que a gente recolhe aproximadamente 39% do que nós ganhamos para tributo. Ou seja, você trabalha janeiro, fevereiro, março, abril até maio para pagar tributo. Isso numa conta bem rasa. Então, muito possivelmente, não se traga esse benefício diretamente para você. Numa vida em sociedade, há um pouco de fraternidade nesse sentido. Então, você paga também, inclusive, para quem não pode pagar tributo. Porque não pode pagar e também recebe. É assim, mais ou menos, que funciona. Não é aquela contraprestação imediata. Se assim fosse, talvez fosse mais fácil da gente cobrar um retorno. Né? Mas como é que o direito tributário, então, atua na proteção do cidadão? Para garantir esse direito. Perfeito. Eu sempre digo, uma pergunta que eu faço em sala de aula, para que surge a lei tributária? Aí o pessoal sempre responde, não, professor, é para cobrar da gente, é para tirar da gente. Não. É o contrário. A lei tributária surge para proteger o contribuinte. Você imagina, havendo lei, já cobram o que podem e o que não podem do contribuinte. Imagina sem lei. Eles vão cobrar tudo. O professor Hugo de Brito Machado, que é um grande expoente aqui, prata da casa aqui do Ceará, grande expoente do direito tributário, ele disse, se não houvesse a lei, ele ia cobrar tributo pela entrada de ar no seu nariz, não só por respirar e inspirar, né? Então, assim, essa proteção é que a gente tem que ver. Como o direito tributário segue o princípio da estrita legalidade, a gente não pode deixar que o fisco, ou que o Estado extrapole essa legalidade. O que o advogado do direito tributário quer é que o seu contribuinte pague, mas pague de uma forma justa, que não se extrapole essa cobrança e que haja uma justiça fiscal.
Não pagar por pagar. Não é? Que haja essa justiça fiscal é o mais importante. É o fim maior do direito à justiça. Né? É, dessa área, tem alguma coisa assim que te chama mais atenção? E eu também gostaria de saber se você desenvolveu ou desenvolveu alguma pesquisa, não só do direito tributário, mas alguma coisa relacionada ao direito. Sim, sim. O que mais me chama a atenção é trabalhar para a empresa. Porque a empresa hoje é o maior arrecadador, né? Várias empresas, nós temos empresas grandes que recolhem tributos, algumas recebem incentivos, que isso é uma vantagem para desenvolver determinadas regiões, outras não. Mas quando você faz isso, até para a pessoa física também, você faz um planejamento tributário. Talvez essa seja uma área bem bacana para se atuar, porque você chega antes de o fisco chegar. Você se prepara antes, você faz um trabalho preventivo. Então, assim, o empresariado hoje, o contribuinte de uma forma geral, tem se preparado com antecedência, antes que venha o fisco, venha o leão e abocanhe o que não deve abocanhar. Então, essa preparação é bastante salutar. Com relação à pesquisa, quase que diariamente a gente é meio que obrigado a fazer essa pesquisa, porque sempre surge uma carga tributária nova, um fato novo, uma modificação numa alíquota ou na base de cálculo que pode gerar um agravamento na situação do contribuinte. Então, sempre você tem que olhar a principiologia do direito. Os conceitos são muito importantes também. Nesse campo do direito, o direito tributário, notadamente o conceito é muito importante, porque às vezes o fisco quer conceituar faturamento como receita e não é a mesma coisa. Isso faz uma diferença enorme na hora da tributação. E você fazer essa pesquisa e colocar isso claro, obviamente, utilizando muitas vezes de forma administrativa, que há essa possibilidade no direito tributário, ou judicial, quando o administrativo não te dá a resposta. Também é uma boa via. É uma boa via. Você que lê bastante, atua nessa área, e com esse momento pelo qual estamos passando, é de se preocupar mesmo? A crise está tão grave assim que para a gente puxar o freio de mão e ter receios? Olha, eu acho que é hora de prudência. Não é hora de medo, não é hora de susto. Prudência. Prudência não faz mal a ninguém. Um pouquinho de prudência, uma pitada de prudência sempre faz bem. Eu acho que o mundo e a vida é cíclica. O Brasil já passou por outras crises, o mundo recentemente passou e ainda passa. Estados Unidos passou por crise também recente, enquanto o Brasil não estava. Isso é cíclico. Eu acho que a gente não deve ter aquela cultura de quanto pior, melhor. Ou seja, ou eu não votei nesse partido, ou eu não apoio tal partido, para mim o Brasil pode afundar. Não. Está todo mundo no mesmo barco, a gente tem que imaginar o Brasil como uma grande sociedade em que todos nós temos uma parcela de cota. Uma parcela de cota. É como se eu estivesse dentro de um avião e dissesse, pode cair que não é meu. A gente vai cair junto. Então, assim, o brasileiro é um cidadão, é conhecido por ser criativo. E nada melhor do que utilizar a criatividade no momento desse. A crise, a dificuldade. Reconhecido, inclusive, pelo próprio presidente da República e pelos seus. Mas isso não deve ser motivo para desespero. Calma que nada é para já. Sempre quando você coloca a cabeça no local, há uma saída para tudo. E a gente já passou por outras e a gente vai sair dessa também. Nada de se assustar, sempre tem uma saídazinha. Que bom. Eu li que você ensaiou, eu vou chamar de ensaio, começar o curso de economia, mas não seguiu. Isso, na verdade, eu cursei os dois juntos. Eu fiz economia e direito. Em um determinado momento da vida eu precisei optar, porque eu queria estagiar em uma das duas áreas. Daí eu tive que fazer essa opção. E aí eu fiz a opção para o direito. Mas pensa em voltar a fazer o curso de economia? Eu acho que hoje não. Hoje não. Hoje eu estou bem definido e já sei que minha área é o direito mesmo. Mas uma coisa me chamou bastante atenção foi que você fez à distância o curso de cosmologia. Sim. Como surgiu a ideia de estudar o universo? Bom, na verdade, eu acho que vem do próprio ser humano, né, desde a Grécia Antiga. E eu fiz um curso de astronomia pelo Observatório Nacional, né, à distância, e foi um curso bastante inspirador para conhecer um pouco, né, mas como hobby. De vez em quando ainda faço umas observações aí astronômicas, né, que é diferente de astrologia, né, que não tem nada a ver com signo e tal, mas posição de planetas, estrelas, eu acho que encanta um pouco. Encanta um pouco sair um pouco dessa nossa realidade, muito do direito, muito do trabalho e tal. Isso ajuda. Mas essa pesquisa, esse curso, na verdade, de certa forma, ele te ajudou em relação a alguma coisa do direito, ou então na própria relação com as pessoas? Na verdade, com relação às pessoas, né? Quando você sai para olhar que a gente não é só isso, a gente não é só trabalho, a gente não é só
uma semana esperando o final de semana, não é só um trabalho esperando umas férias, não é só um feriado. A gente não é quem a gente pensa, né? A gente é um conjunto de pessoas, eu não sou uma pessoa isolada. Se você sai um pouco aqui do planeta Terra e olha aquele mundinho, aquele grãozinho de areia, a gente aprende, inclusive, a respeitar o próximo, né? como a nós mesmos, né? Aqui nada bíblico, nada transcendental, mas uma realidade. Uma realidade. Então você aprende a encarar o problema do outro, e como advogado você está dentro do problema do outro como uma realidade. Aquele processo de papéis, o digitalizado, não são uma soma de papéis, aquilo é vida. Aquilo é vida de uma pessoa que está nas suas mãos. Então, assim, ajudou a refletir muito sobre isso. Rui Barbosa dizia que quem só sabe direito, nem direito sabe. Então, quanto mais a gente ampliar nossos conhecimentos, serve inclusive para isso. E você lida direto com essas pessoas que têm esses problemas financeiros, vamos dizer assim, e te procura muito, ou sua área é mais empresa mesmo? Nossa, inclusive a própria empresa também trabalha, tem problemas financeiros. E uma empresa, quando ela tem problema financeiro, ela leva todo o grupo que está com ela. Uma empresa é feita, além dos sócios, dos seus colaboradores. Quando a empresa passa dificuldade, todo mundo, imagina uma empresa hoje falindo, vamos dizer, usar esse termo, em recuperação judicial, todos vão sofrer as consequências. Isso você carrega todo esse fardo com você. Você tem que pensar hoje no direito, não só o direito com a economia propriamente dita direta, eu vou salvar a empresa, não. Eu tenho que salvar toda a questão social que a empresa traz de volta. Imagina, um determinado município do estado do Ceará, que não se tem uma empresa e se leva uma empresa para lá. Você vai dar oportunidade de emprego, você vai fazer gerar renda, você vai abrir escolas com possibilidade de faculdades. O que acontece aqui no Ceará hoje? Vários municípios que até 10 anos não tinham empresas de grande nome, hoje abriu faculdades, universidades, enfim. E toda essa conjuntura social está no meio de uma empresa, às vezes, que abre toda essa possibilidade. Bom, além de advogado, é também professor. Né? Isso foi, surgiu de um convite ou surgiu de um desejo pessoal? Nossa, eu acho que professor é uma profissão que você vende aquilo que você não perde. Você nunca perde o que você está vendendo, que é um pouco do seu conhecimento. Né? Então, você, assim, isso é algo instigante, você poder compartilhar. Eu sempre faço uma comparação com Ana Maria Braga. Ela pode ensinar a fazer bolo a Deus e o mundo, mas ela nunca vai deixar de saber aquilo que ela sabe. E a mesma coisa de professor, eu nunca vou perder. Eu vendo e eu tenho um acréscimo com isso. Várias vezes, ou a grande maioria das vezes, eu aprendo muito mais com os alunos, né? Porque cada um tem sua experiência de vida. Eles têm contato com um professor que sou eu tenho contato com 40 alunos na sala de aula. Imagina a experiência de vida que eu vou adquirir com eles. Né? Então, assim, foi um sonho realizado, está sendo realizado, e surgiu aqui na faculdade uma palestra, que eu vim falar sobre direito econômico. Veja só, unindo a economia ao direito. E daí, à época, o coordenador me convidou à época para ministrar aula de direito tributário, e aí comecei. Não parou mais. Não parei mais. Se encantou pela profissão. Sim, aquele bichinho que quando pega você, né, pega de vez. Tem seus desafios, como qualquer profissão, mas tem seus encantos também. É que por hora, e eu creio que permanecerão, os encantos superam os desafios. E os desafios também são os encantos para você continuar. Bom, advogado, professor e agora também apresentador. Pois é, até isso também, né? Que é um desafio. Estou entrando numa área que não é minha, estou encarando esse desafio que é bem bacana. É um programa aqui da TV Universitária, da Faculdade da Grande Fortaleza, chamado Sociedade de Direito. Conversa um pouco sobre direito e sobre a sociedade como um todo. Né? Nada muito técnico, mas algo que possa esclarecer. A gente já conversou um pouco, já que a gente falou de direito tributário, sobre a CPMF, retorno da CPMF, o aumento da carga tributária que a gente vai passar. A gente já conversou também sobre o poder legislativo, como é que a gente pode ir atrás de nosso direito através do poder legislativo, porque todo mundo faz passeata contra o executivo, vai ao judiciário, mas o legislativo deixou ali, meio protegido. Então, como é que a gente faz? E, recentemente, a gente também falou sobre direito eletrônico, né, que é a moda hoje em dia. Tudo gira hoje em torno do eletrônico, né? E como é que você está se sentindo enquanto apresentador? Nossa, é um desafio, né? Muitas vezes, quando diz gravando, dá aquela sensação, mas a posição de entrevistador, de mediador, é bem mais confortável do que essa aqui. Né? Então,
Estou me acostumando aos poucos, e os colegas todos, né, da equipe, e os entrevistados, e os parceiros que vêm debater, ajudam muito, né? Isso ajuda. Fica um bate-papo na nossa casa. Né? Você conversar só para milhões de pessoas do outro lado. Né? Então Isso é você bem já bacana. tinha cogitado essa possibilidade Nada, de... nunca, mas é aquela velha máxima, né? O cavalo passou montado, vamos. Né? O desafio sempre é vencer. Tem outros sonhos que você deseja realizar? Nossa, sonho a gente nunca para, né? Quanto mais a gente se mantém sonhando, a gente mantém a alma jovem, né? O corpo a gente não consegue muita coisa não, mas O a alma sonho. sempre se mantém jovem. A gente tem sonhos de além do direito também, que eu acho uma bacana, uma espécie de terapia com você mesmo. Por exemplo, escrever. Eu gosto muito de escrever e tenho escrito algumas coisas. Quem sabe em breve Um livro. eu apareço aqui com algumas novidades. Um livro, uma peça também que a gente já está Em que área, mais programando. ou menos? Aí um livro seria de poesias, né? E a Uhum. peça é um monólogo aí, meio dramático aí, a gente tá vendo também. Tem uma ideia de que vai tratar o monólogo? Sim, já tem, mas por enquanto deixa a coisa acontecer. Mas é um drama psicológico, assim, um pouco pesado, aí de 50 minutos, uma hora de um monólogo. Já está resolvido. Já está até com o diretor, já o caso. Aí eu prometo trazer informação assim que tiver pronto. E na área da cosmologia, né? Não, aí é mais um hobby de observar. E há pouco tempo nós tivemos um eclipse, é claro, para toda aquela comunidade, para discutir qual é o efeito disso, tá? Uma situação rara. Eu disse, a nossa geração já viu aí cometa Halley, já viu eclipses raros, já viu luz de sangue, enfim. A gente teve uma oportunidade bacana nessa geração. E na área do direito tributário, a gente vai esperar alguma novidade em relação a essa época em que nós estamos vivendo? Mais alguma taxa, alguma coisa? Pois essa época, como eu falei, essa época é uma época de prudência. Se eu tivesse que dar uma dica, não é a hora de arriscar muito, é a hora de observar. Hora de observar. Fazer como diz aquele provérbio japonês, assim, a gente tem 2 ouvidos para ouvir mais e uma boca para falar um pouco menos. Então, vamos seguir isso um pouco, ser prudente, mas é uma hora também, é um pouco contraditório, de você ser arrojado. Se sua empresa, se sua situação está passando por uma dificuldade, a gente tem que ser arrojado. A gente não pode deixar a peteca cair. É hora de verificar as saídas, e encontrando a saída, encará-la de frente, encará-la com seriedade, óbvio, e não vale, eu acho que dá. A gente não pode fazer isso. A gente não pode arriscar com a vida. A gente tem que fazer um planejamento e encontrar a saída para isso, que sempre há a saída para tudo. Hamilton, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui pelos esclarecimentos que você nos passou. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tchela, eu que agradeço. É sempre uma satisfação, uma honra poder fazer parte aqui da Faculdade da Grande Fortaleza e estar aqui com você. Esteja à vontade, eu sempre virei com o maior prazer, me sinto em casa, um bate-papo na sala de casa. Né, estar aqui com convidar os vocês. alunos para estudar também mais um pouquinho de Sim, direito os alunos tributário. que compareçam aqui com a gente, estudem e sangue no olho que a gente consegue vencer. A gente está junto nessa. A gente vai vencer, vai superar as provas que surjam, vai vencer na prova da OAB. Isso é muito importante para que a gente tenha sucesso na vida. Muito obrigada Tá mais uma vez, Hamilton. Nada, satisfação. Aqui termina mais um programa de destaque. Continue com a nossa programação no nosso canal no YouTube e no canal 14 da Multiplay. Até a próxima.